Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andreia, eu sou biomédica. Quero agradecer o convite da professora Larissa para estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação do farmacêutico no laboratório clínico, tá? Nas análises clínicas. Vou contar um pouquinho sobre os setores, né? Vou conversar um pouquinho sobre cada setor do laboratório com vocês, o que que o farmacêutico pode fazer ali dentro, tá? Eu trabalho em laboratório, trabalho há 10 anos com análises clínicas, e eu sou biomédica, e eu trabalho com farmacêuticos e biólogos. A gente divide ali o mesmo espaço, né, como analista clínico. Hoje foi criado, né, essa categoria, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, tá, gente? Lembrando que isso depende muito do estado. Eu sou de São Paulo, por exemplo, eu sou de Marília, né, no interior de São Paulo, e lá eu não convivia com biólogos trabalhando nas análises clínicas, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum. Então, isso vai depender da região onde você mora, onde você pretende trabalhar, tá? Eu deixei aqui o meu Instagram profissional. Quem quiser acompanhar lá, eu vou ficar muito feliz de ter esse contato com vocês. Quem quiser tirar uma fotinha aí e me marcar no Instagram, eu vou ficar feliz em repostar, em conhecer vocês. Eu gosto muito desse contato, né, com os alunos. Eu acho que a internet ela possibilita isso, possibilitou, né, nesses meses, inclusive nesses meses que foram tão difíceis, né, da gente se isolar, então a internet ela possibilitou a gente ter esse contato com pessoas aí de outras áreas, de outros estados, e eu gosto muito de participar desses eventos. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E vamos começar então, eu falando um pouquinho sobre a minha trajetória nas análises clínicas e como biomédica, né? Eu me formei pela Universidade de Marília em 2010 e desde então eu trabalho com análises clínicas. Eu fiz uma pós-graduação em análises clínicas pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e eu já saí com habilitação em análises clínicas da minha graduação. Mas o meu primeiro trabalho foi como responsável técnica. Eu era responsável por aquele laboratório. Na época era um laboratório de um município, né? De uma cidadezinha no interior do Paraná, onde eu nasci, onde eu tenho família também, que é Ivaiporã, no interior do Paraná, perto de Londrina. Então, por isso eu resolvi fazer a pós-graduação, mesmo já tendo habilitação, porque eu me sentia muito insegura. Na época, eu comecei como. Eu fiz estágio nesse laboratório um tempo, nas férias eu ia para o Paraná e fazia o estágio. E aí, quando eu me formei, a farmacêutica que trabalhava lá, que era a responsável técnica daquele laboratório, passou em um outro concurso. E aí, eu fui chamada para trabalhar como cargo em comissão, né? O chamado cargo em comissão, né? Que é aquele cargo que você não fez um concurso, mas você é contratado para trabalhar pela prefeitura. Então, esse foi meu primeiro trabalho como biomédica e nas análises clínicas. Eu fiz essa pós-graduação e um ano depois eu consegui um emprego em Garça, uma cidadezinha do lado de Marília, que eu queria voltar para lá, onde eu tinha minha família também, né? Então lá eu trabalhava em um laboratório da Santa Casa e o laboratório atendia o hospital, atendia a emergência do hospital, né? A emergência e os internos, atendia uma UPA que tinha logo ao lado e atendia também todos os postos de saúde da cidade. Então, assim, era muito trabalho. Eu acho que foi o lugar onde eu mais aprendi. E por que que eu tô contando isso pra vocês, gente? Porque a gente não nasce sabendo, tá? E quando nós estamos começando é muito difícil, porque a gente vê aquela pessoa que tá lá trabalhando há muito tempo na área e é difícil a gente se imaginar lá, né? Porque a gente não quer, a gente quer sentar, chegar e sentar na janelinha, mas as coisas não acontecem assim. A gente tem que saber começar aos poucos. E foi assim que eu comecei minha carreira e acho que foi muito bom eu ter começado em um laboratório do interior para depois trabalhar onde eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho em um laboratório de alta complexidade no Rio de Janeiro. Eu trabalho lá desde 2013, então vai fazer 8 anos que eu vim para o Rio de Janeiro que eu trabalho nesse laboratório. Os equipamentos, a rotina do hospital é tudo completamente diferente como era lá no interior, é tudo automatizado. Lá no interior a gente fazia alguns exames ainda da forma manual, daquela forma que vocês aprendem aí na graduação, né? E acho que foi muito bom para mim, assim, como profissional, como profissional de análises clínicas, ter essa vivência com esses laboratórios, né? Que tem essa rotina ainda semi-automatizada, para eu entender como o exame é feito, porque muitas vezes a gente tem que saber se o equipamento está liberando o resultado correto, né? A gente tem que saber avaliar
o desempenho desses equipamentos. Então, a gente tem que saber como esse exame é feito. Trabalhar com análises clínicas não é só apertar botão, tá bom? A gente tem que saber como o exame é feito, tem que saber quais amostras são amostras adequadas, né, para a gente colocar ali para fazer aquele exame, tá? Falando um pouquinho então sobre a minha carreira aí, o ano passado eu terminei o mestrado em Biologia Humana Experimental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, desde então eu trabalho com docência, né? Comecei o ano passado. Tenho cursos online e cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro. Então, se você não conhece meus cursos ainda, eu vou te convidar a visitar lá o meu perfil, que eu sempre posto sobre os cursos, tá? E atualmente eu sou aluna de pós-graduação em Biomedicina Estética. Quando eu comecei a trabalhar com docência, eu senti essa necessidade, então, de estudar algo mais específico, né? Porque eu sou especialista em análises clínicas, mas análises clínicas é um monte de coisa, bioquímica, imunologia, hemato, micro, e acabava que eu não me sentia especialista em uma área específica, né? Então eu comecei a estudar sobre estética, eu tô concluindo a pós, começando a trabalhar nessa outra área e amando aprender um pouquinho sobre essa outra área também. Agora vamos começar a falar sobre essa habilitação, né? Sobre a área laboratorial. Então, vocês que estão aqui assistindo essa palestra, acredito que vocês tenham interesse nessa área. Então, como que vocês podem começar a pensar em trabalhar nessa área, né? É importante lembrar que a gente já começa a nossa carreira como profissional desde a graduação, tá? A gente não tem que esperar terminar a graduação, aquela história de me formei agora, aquilo não é certo, não. A gente tem que começar a pensar na nossa carreira como profissional desde a graduação. Então, se você se interessa por essa área, já converse com o seu coordenador, o que você pode fazer para sair com essa habilitação, o que geralmente é feito. Existem dois tipos de estágio, né, durante a graduação. O estágio supervisionado, que é aquele estágio que a gente faz no final, né, que é chamado de estágio obrigatório, que é aquele que você faz e sai com habilitação, onde você tem que ter no mínimo 500 horas, e o estágio extracurricular, que é aquele estágio que você pode fazer em várias áreas e tudo mais. Então, para você conseguir sair com habilitação, você tem que ter esse estágio supervisionado. E você precisa ter no mínimo 500 horas nesse estágio, tá? Se você não conseguir o estágio em análises clínicas durante a graduação, o que você pode fazer? Você pode fazer uma pós-graduação em análises clínicas. Lembrando que tudo isso que eu estou falando, eu sou biomédica, é o que eu conheço em relação à biomedicina. Então, por isso que eu falo para vocês, confirmem essas informações com o coordenador de vocês, porque isso pode mudar de um curso para o outro e isso pode mudar de uma universidade para outra também. Então, conversem com o coordenador de vocês, tá? Para saber se realmente isso que eu estou falando, que é o que acontece na biomedicina, também é válido para a farmácia. Então, agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre o laboratório em si. Eu vou fazer um tour com vocês pelo laboratório, né? Para a gente começar a conhecer o laboratório e conhecer o que o farmacêutico pode fazer dentro de um laboratório. Então, o primeiro setor de um laboratório, né? O setor, assim, não sei se o mais importante, mas talvez um setor que precise de uma atenção gigantesca é o de coleta. Por quê? Para eu conseguir liberar um exame correto, eu preciso de uma amostra correta, né? Se eu tiver uma amostra inadequada, o meu exame ele vai ser liberado um valor, né? O equipamento ele não pensa, quem tem que pensar somos nós, né? Analistas clínicos. Então o equipamento ele vai liberar um resultado e esse resultado ele não é compatível com a realidade daquele paciente. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de tratar essas amostras, tá? E na hora da coleta também. Então, o setor de coleta é aquele setor que fica separado, geralmente, do laboratório, né? Ou ali na parte inicial do laboratório, né? Na entrada. E lá, nós temos esses tubinhos aqui. E por que esses tubinhos aqui têm cores diferentes? Porque cada um tem um tipo de anticoagulante, tá? Por exemplo, esse tubinho aqui que essa pessoa está segurando, com essa tampinha azul, ele contém um anticoagulante chamado citrato de sódio. Esse anticoagulante, né, esse tubinho, ele é utilizado para amostras que serão processadas, exames de coagulação. E são vários exames, tá? Eu vou falar com vocês depois. Mas é bom a gente entender, a gente tem que entender sobre cada um desses tubinhos, tá? Porque se eu faço uma coleta inadequada, eu não consigo
eu não consigo processar aquele exame depois, eu tenho que pedir uma nova coleta. E quando você pede uma nova coleta, o seu paciente, que é o seu cliente também, né, que está pagando ali pelo exame e está pagando o salário daquelas pessoas que trabalham ali, ele não vai ficar satisfeito, né, quando você tem que pedir uma nova coleta. Então a gente tem que evitar isso de todas as formas, tá? A gente tem que ter muito cuidado na hora da coleta. O setor de triagem dentro de um laboratório, ele é um setor, inclusive é exigido, desculpa, pela vigilância, né, sanitária, que tenha um setor ali, e é o setor onde é feita a separação desse material. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes a coleta, ela é separada do laboratório. Por exemplo, tem um posto de coleta em um outro bairro, e aí aquelas amostras elas são enviadas para aquele laboratório. Quando essas amostras chegam, elas vão para o setor de triagem. Lá elas serão separadas, né? As amostras que forem centrifugadas, que são essa daqui, ó, é colocado na centrífuga, essas amostras a gente faz a separação, tá? Da parte celular, né? O sangue ele tem uma parte líquida e uma parte de células. Então aqui a gente faz essa separação para exames onde eu vou utilizar o soro. Eu vou conversar daqui a pouco sobre isso com vocês. Quais exames que a gente utiliza esse tubinho, então, com a tampinha vermelha que faz essa separação. Vou conversar com vocês. Então, o setor de triagem é o setor onde eu faço a centrifugação, onde eu faço a identificação dessas amostras com a etiqueta ali do laboratório. Essas amostras, então, elas vieram de um posto de saúde, por exemplo, igual aquele laboratório do interior que eu trabalhava. Ele vinha com a identificação, né, do posto de saúde. Eu pego a prescrição daquele exame, né, o pedido que o médico fez, e eu vou cadastrar ali no meu laboratório. Então, dentro do meu laboratório, ele vai sair com uma etiquetinha ali, com uma numeração daquele paciente no meu laboratório. Por que que isso existe? Porque eu tenho que ter uma rastreabilidade em relação a esses exames, tá, gente? Sempre que a gente trabalha em laboratório, a gente precisa conseguir rastrear. Então, aquele exame que chegou para mim, eu vou fazer um cadastro ali, eu vou ter uma numeração do laboratório e eu vou etiquetar tudo certinho ali na triagem para depois enviar para o setor que faz a análise. Falando um pouquinho agora sobre outros setores de laboratório, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a hematologia. Então, a hematologia é o setor do laboratório onde é utilizado esse tubinho aqui com a tampa roxa, que é o tubinho que tem o EDTA. E quais exames que são feitos no laboratório, né? São feitos vários exames, mas o mais famosinho, digamos assim, é o hemograma. Por quê? O hemograma, gente, ele é um exame muito rápido de ser feito, muito barato e que fornece uma série de parâmetros importantes para o médico na hora de avaliar o estado de saúde daquele paciente. Então, desde o paciente que chegou no meu laboratório, chegou pela emergência, por exemplo, eu trabalho no hospital hoje. O paciente chegou pela emergência, tá mal, o médico pede uma série de exames e dentre eles o hemograma, porque é um exame que vai ficar pronto mais rápido e o médico já vai conseguir avaliar. Se foi um acidente, por exemplo, será que aquele paciente ele precisa de uma transfusão sanguínea? Será que o hematócrito dele está muito baixo? Então, dessa forma, a gente consegue avaliar o estado de saúde do paciente, tá? Inclusive, eu tenho um curso de hemograma online. Quem tiver interesse, é só ir lá no meu perfil que lá tem mais informações. O curso é super completo. Falando um pouquinho agora sobre outros exames que são feitos no laboratório, né? O mielograma, não é todo laboratório que faz esse exame, tá? É um exame um pouco mais complexo. Ele é feito então com uma punção feita da medula óssea do paciente. Então, por exemplo, quando eu tenho uma suspeita de uma leucemia, o médico ele solicita, né, depois de solicitar o hemograma. No hemograma, alguns parâmetros já vão indicar para ele que alguma coisa não está legal ali, e aí ele vai pedindo alguns exames mais específicos. Dentre estes, o mielograma é um deles. Então, é feita uma punção dessa medula óssea. E depois eu vou avaliar quais tipos de células que estão proliferando ali, para avaliar se realmente existe uma leucemia e qual tipo de leucemia que seria. Será que é uma leucemia mieloide, uma leucemia linfóide, uma leucemia aguda, crônica? Através do mielograma a gente consegue determinar isso. Não é todo laboratório que faz, é um exame mais específico, mais caro também. E precisa de profissionais treinados, né, qualificados, e muitas vezes um médico hematologista para realizar esse exame. Um outro exame que é realizado também nesse setor é o de tipagem sanguínea ou grupo sanguíneo, que também a gente encontra dessa forma, que é onde você vai classificar o tipo de sangue. Então, você vai classificar se é um sangue O positivo, O negativo, A, B. Para isso, eu tenho
algumas provinhas ali que são feitas, né, com reagentes específicos, tá? É realizado também o exame de velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, e também esses exames aqui, que eu vou falar agora, que são os exames de coagulação, que é o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativada, o fibrinogênio e o dímero D. Esses exames, então, aqui, esses últimos 4 exames, eles são exames que são exames de coagulação. Então, são feitos num equipamento diferente e a gente vai utilizar aquele tubinho com a tampa azul que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, tá? Falando um pouquinho agora sobre outro setor, que é o setor de microbiologia. Então, todos esses setores que eu vou falar para vocês, gente, farmacêutico ele pode trabalhar, tá? Muita coisa que eu escuto dos alunos, muitas vezes, né, desculpa, eu escuto dos alunos assim, mas eu só quero trabalhar na hematologia. Olha, boa sorte, porque quando você começar a trabalhar com análises clínicas, você vai ser contratado pelo laboratório. Então, não necessariamente você vai ficar em um setor só, tá? Pode ser que você tenha que cobrir outros setores, um colega tá de férias, o outro, sei lá, tá doente, enfim. É por isso que o laboratório ele sempre vai priorizar ter pessoas que sejam dinâmicas, pessoas que contribuam para a rotina do laboratório. Então, o único setor que eu vejo assim que é o setor mais específico é o de microbiologia. Por quê? Geralmente a pessoa que trabalha com microbiologia, ela é especialista em microbiologia. A rotina da microbiologia é separada de todo o laboratório. Inclusive eu trabalho com uma farmacêutica que ela é especialista em microbiologia e tem mestrado em microbiologia. Então, ela sabe tudo de microbiologia, ela é responsável pelo setor, ela que conversa com os médicos, que explica, né, tudo. Então, para uma pessoa ir lá trabalhar no lugar dela, a gente consegue cobrir ali, por exemplo, eu estou esse mês de dezembro cobrindo as férias dela. Mas eu não trabalho uma vida toda na microbiologia igual ela trabalha. Eu não tenho tanto conhecimento assim em relação a ela. Então, a gente pode sim trabalhar no laboratório e ser específico de uma área, mas isso não quer dizer que você sempre vai trabalhar só naquela área, né? Acho que deu para entender. Então, o que é feito na microbiologia? Na microbiologia, a gente vai pesquisar a presença de micro-organismos patogênicos em determinadas amostras. Então, por exemplo, fungo e bactérias é o que a gente mais analisa ali. E para isso, eu vou utilizar essas plaquinhas aqui, olha. Vocês estão vendo aqui. Então, eu vou pegar essas amostras, né? Que tipo de amostras? Sangue, urina, secreções, suaves, líquidos, fezes e qualquer outra coisa que o médico quiser solicitar a cultura, tá? Você vai pegar essas amostras e vai semear nessas plaquinhas. Cada plaquinha dessa, ela tem nutrientes diferentes. São meios de cultura, então são meios onde a bactéria vai crescer. Se houver bactéria naquela amostra, né? Então, por exemplo, você tem por exemplo, hemocultura. O que é hemocultura? É um exame que detecta a presença de bactérias no sangue. Então, todo mundo que é internado lá no hospital é solicitado a hemocultura, todo paciente que é internado. Então, daquela forma, eu já sei que se o paciente entrou, é solicitado a hemocultura, suave nasal e suave retal, de todo paciente que interna. Para quê? Para eu conseguir controlar infecções hospitalares, que uma infecção dentro de um hospital em pacientes que estão ali debilitados pode ser trágico, né? Então, é uma forma da gente ter um controle epidemiológico dentro do hospital. Então, por exemplo, a hemocultura, ela vai avaliar a presença de bactérias ou fungos no sangue. Eu vou fazer a coleta em um frasco específico para hemocultura e vou colocar ali no meu equipamento. Se o equipamento positivar, isso é feito dessa forma no local que eu trabalho, tá, gente? Em alguns lugares nem não tem equipamento. Então você vai deixar esse frasco incubado e você vai semear de 24 horas, de 24 em 24 horas durante um período. Isso cada laboratório vai estabelecer o seu período, né? Mas no laboratório que é automatizado, você vai colocar essa hemocultura lá no equipamento. Se positivar, é que tem a presença de bactéria ou fungo ali. Então, eu vou semear na plaquinha e vou identificar o tipo de bactéria que tem. Isso vai acontecer, então, com a urina. A urina chegou, um paciente chegou na emergência, desculpa, com suspeita de infecção de urina. Então, o médico vai solicitar, né? Geralmente ele vai solicitar o hemograma e o exame de urina. O EAS, que é o exame de urina feito no setor então de urinálise, e a cultura. Então, a cultura eu vou semear nas plaquinhas específicas e avaliar
com 24 e com 48 horas se vai crescer alguma bactéria ali. Se não cresceu nenhuma bactéria em 48 horas, eu vou liberar negativo. Então, para cada tipo de amostra, eu tenho um protocolo diferente, tá? Aqui eu não vou conseguir entrar tão a fundo com vocês em relação à identificação das bactérias, porque eu estou fazendo um tour por cada setor. Acho que deu para vocês entenderem, então, qual seria a atuação do farmacêutico, né, no setor de microbiologia. Indo para outro setor, então, para a urinálise. Esse setor é onde é feito o exame de urina. Então, o exame de urina ele é feito em três partes. O exame físico, que aquela urina chegou, então, para mim, eu vou avaliar a cor daquela urina, o volume, o aspecto, se ela está límpida, ligeiramente turva ou turva. Já o exame químico, ele é feito através dessa fitinha aqui. Então, eu vou colocar essa urina nesse tubo um pouco mais compridinho, olha, e vou passar essa fita de urina. Eu posso avaliar de acordo com isso que aparece aqui na caixinha, né, da urina, ou em alguns laboratórios eu já tenho um equipamento, né? Maravilhoso, que inventaram equipamento para tudo. Então eu vou pegar essa fitinha, vou passar na urina e vou colocar no meu equipamento da urinálise. E ali ele vai fazer a leitura da fita e vai imprimir um papelzinho assim, falando o pH, a densidade, se tem a presença de hemácias, né? Se tem sangue nessa urina, se tem leucócitos, enfim, uma série de parâmetros ali. E eu vou pegar esse tubinho, depois esse tubinho mais compridinho, e vou colocar na minha centrífuga. Eu vou centrifugar durante 5 minutos, depois eu vou desprezar esse sobrenadante e avaliar o sedimento que ficou ali. Então, eu vou avaliar se eu tenho a presença de células epiteliais, se eu tenho a presença de bactérias, se tem cilindro nessa urina, se tem cristais. Então, essa é a análise microscópica. Ela é feita com o sedimento dessa urina, tá? Existem tipos diferentes, então, de coleta de urina. Existe a urina tipo 1, que é a primeira urina da manhã. O médico pode solicitar essa urina, né? Esse exame. O EAS, que é o exame de urina feita a qualquer hora do dia. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, o paciente ele chega na emergência com uma suspeita de infecção de urina. O médico não vai pedir para ele ir embora e voltar no outro dia cedo com a primeira urina da manhã. Ele vai solicitar naquele momento ali. Então, o paciente vai fazer a coleta, vai desprezar o primeiro jato, tá? Porque o primeiro jato ele tem muitas células ali, muita bactéria ali da flora. Ele vai desprezar o primeiro jato e vai coletar essa urina e vai enviar para o laboratório. A urina de 24 horas, a coleta é feita em um frasco bem maior, e aí a pessoa vai fazer essa coleta durante 24 horas. Ela vai acordar num dia cedinho, desprezar a primeira urina e fazer a coleta. Geralmente isso é solicitado para pacientes que têm problemas renais, porque esses pacientes eles podem começar a eliminar muitos eletrólitos na urina, né, muitas substâncias que são importantes para o metabolismo dessa pessoa. Então, dessa forma, o médico consegue avaliar durante 24 horas se ele eliminou muita creatinina, muito ácido úrico, sódio, potássio, cloro, enfim, isso o médico ele vai avaliar o que ele quer, ele vai solicitar de acordo com o que ele quiser avaliar. Amostras colhidas por catéter, para pessoas que têm dificuldade então em urinar. Que mais? Amostras pediátricas. E amostras pediátricas a gente usa um coletor plástico. Então, esse coletor a gente vai acoplar ali na criança. Tem que tomar muito cuidado para não ter contaminação, tá, gente? Lembrando que essas amostras que são enviadas lá para microbiologia para fazer a cultura, elas têm que ser estéreis, tá? Para a gente não ter uma contaminação. Se eu liberar que ali que eu tenha a presença de alguma bactéria, que realmente seja alguma bactéria ali patogênica que esteja causando uma infecção na pessoa, não uma bactéria que surgiu ali durante o meu processo por contaminação, porque eu não tomei cuidado com aquela amostra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro setor do laboratório é o setor de parasitologia, que muita gente tem pavor, né? Mas não precisa ter, são exames feitos, exames importantíssimos também para avaliar o estado de saúde daquele paciente, né? Então, os principais exames que são feitos ali são os exames para diagnosticar parasitoses intestinais e também para avaliar a presença de sangue oculto. Então, esse exame de sangue oculto, ele avalia então se o paciente ele está eliminando sangue nas fezes, que pode acontecer. Às vezes o paciente está com uma anemia, quando foi feito o hemograma ali, o médico avaliou, descobriu essa anemia, ele já solicitou vários exames, como ferro, ferritina, transferrina, eletroforese de hemoglobina, e ele ainda não conseguiu descobrir o porquê dessa anemia. E na hora que ele pede um sangue oculto nas fezes, que é um exame relativamente simples, ele avalia então que esse paciente está eliminando, esse paciente está com uma lesão
intestinal, pode até ser um câncer intestinal, né, dependendo do caso, e estava eliminando sangue nas fezes. Então, é um exame muito importante, tá? Para diagnosticar alguns tipos de doenças. Para isso, eu tenho que ter essa amostra em um frasquinho próprio do laboratório. Não precisa ser um frasco estéreo, só se eu fizer a coprocultura, né? Só se for para fazer um exame de cultura das fezes. Se for para fazer o parasitológico de fezes ou sangue oculto, não precisa ser um frasco estéreo, mas tem que ser um frasco ali que você vai pegar no laboratório. Você não pode pegar um frasco, qualquer outro frasco na sua casa e enviar a amostra, porque se alguma coisa que contém ali naquele frasco pode alterar o seu exame, tá? Principalmente de sangue oculto. Então, para fazer o exame, esses exames, né, tanto parasitológicos de fezes quanto sangue oculto, tem que ser naquele frasquinho que o laboratório fornece. Aqui eu deixei alguns exemplos, né, de ovos e cistos para a gente conseguir observar um pouquinho o que seria avaliado nesse exame parasitológico de fezes. Existem técnicas diferentes, tá? Para a gente conseguir avaliar esses parasitos. No setor de bioquímica, são pesquisadas então substâncias presentes no soro do paciente, como por exemplo, ureia, creatinina, glicose, triglicérides, colesterol, sódio, potássio, magnésio, cloro, amilase, lipase, que é perfil pancreático, TGO, TGP, bilirrubina, que é o perfil hepático. Então, através dessas substâncias, né, ureia e creatinina é o perfil renal, a gente consegue avaliar alterações na fisiologia, no metabolismo desse paciente. Então, aqui eu tenho um equipamento, né, o que a gente utiliza lá no laboratório, que é o Dimation, e aqui ela está colocando um flexzinho, ó, com os reagentes. Então, nesse equipamento, nós temos reagentes, cada lote novo eu tenho que calibrar para eu conseguir ter um resultado real. E dentro da minha rotina, eu tenho também um controle de qualidade. Para quê? Para eu conseguir avaliar se esse equipamento ele realmente está funcionando da forma correta. Depois, no final da aula, a gente vai conversar só sobre controle de qualidade, mas só para vocês já irem entendendo o que, que é. Então, o controle seria uma amostra com valores conhecidos, né? Geralmente, essa amostra é fornecida por empresas, como por exemplo a Controlab e o PNCQ, que são validadas pelo Inmetro e tudo mais. Então, chega aquela amostra para o laboratório, tanto para hematologia, uma para urinálise, para avaliar aquele equipamento que eu mostrei para vocês, que lê a fita, a outra para microbiologia, com resultados já conhecidos, para avaliar se aquele laboratório, se o meu resultado está realmente ok, né? Se o resultado que eu estou liberando ali, se aqueles equipamentos estão funcionando da forma correta. Então, para isso, gente, eu preciso também de amostras adequadas, né? Então aqui a gente consegue visualizar uma amostra que não está adequada, que é uma amostra com hemólise. O que que é isso? Eu tive alguma complicação durante a coleta que eu tive o extravasamento, né, o rompimento dessas hemácias. Então extravasou aqui o conteúdo das hemácias e eu tenho uma amostra hemolizada. Eu posso colocar essa amostra no meu equipamento? Não, porque durante as minhas reações ali, essa amostra ela vai gerar uma alteração. Então, eu vou liberar um resultado que não é compatível com a realidade daquele paciente. Então, nesse caso, eu teria que solicitar uma nova amostra, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre o setor de imunologia. Nem todos os laboratórios têm o setor de imunologia, tá, gente? Por quê? Porque esses reagentes, esses equipamentos, eles são muito caros. Então, o laboratório, ele só vai só fazer aqueles exames se ele tiver uma demanda para isso. Senão, não compensa, porque cada exame que eu faço, eu preciso de um reagente, de um calibrador, de um controle e de um equipamento que faça. E isso custa caro. Então, se eu trabalho num laboratório pequeno e ele não tem uma rotina para suprir aquele gasto, é melhor a gente encaminhar, né, esse exame para um laboratório de apoio. Então, geralmente, esses laboratórios ali no hall de exames dele tem todos esses exames, mas o exame que não é feito ali, eles encaminham para um laboratório de apoio, chamado laboratório externo, tá bom? Então, o que é feito no setor de imunologia? A gente analisa as amostras, né? A gente analisa o soro também do paciente na pesquisa de antígenos ou anticorpos. Então, antígenos, o que são antígenos? São partículas do vírus, da bactéria, enfim, são antígenos. Já os anticorpos são as nossas imunoglobulinas, né, que a nossa resposta imunológica produz para aquele patógeno. Então, por exemplo, hepatite. Na hepatite, eu posso avaliar
vários marcadores para hepatite. Por exemplo, eu posso avaliar o HBsAg, que é o antígeno do vírus, né? Então, se um HBsAg dá positivo, quer dizer que a pessoa está com a doença. Já o anti-HBs, que é um anticorpo, se eu fizer um anti-HBs de uma pessoa e der positivo, não quer dizer que ela está com a doença, porque ela pode ter tomado a vacina, tá? Então, dessa forma, a gente consegue avaliar a presença do antígeno ou do anticorpo. E pode ser utilizado no diagnóstico de sífilis, doenças virais como HIV, toxoplasmose, doença de Chagas, hepatite, coronavírus, né? Existem a Covid-19 também, existem uma série de doenças aí que a gente consegue avaliar na imunologia. Já no setor de hormônio, geralmente, gente, o setor de hormônio e imunologia são juntos, tá? Porque os equipamentos são os mesmos. Só vai diferenciar os kits. Aqui são dosados diversos hormônios do corpo humano e é muito importante como marcador, né, de algumas doenças. Então, nós temos, por exemplo, os marcadores tumorais, tá? O CEA, CA15.3, CA19, que são marcadores para tipos diferentes de tumor. Então, se o médico está com uma suspeita de um câncer de mama, por exemplo, de uma paciente, ele vai pedir uma série de exames e dentre eles vai pedir os marcadores tumorais. Outros exames que são realizados então no setor de hormônio: testosterona, cortisol, estrogênio, beta-HCG, que é o teste de gravidez, insulina, entre outros, tá? Então é um setor bem importante do laboratório também. O setor de genética, nem todo laboratório possui também, porque são equipamentos e insumos muito caros. Geralmente é um laboratório separado de genética. Mas o farmacêutico pode trabalhar nessa área também lá. Tá? No setor de genética são avaliados, então, é feita a análise do DNA e do RNA, para a gente avaliar alterações no quadro clínico desse paciente através de técnicas de biologia molecular. Então, é um setor bem específico, né? Geralmente, quem trabalha com genética é uma pessoa que fez uma pós-graduação nessa área ou uma iniciação científica, porque é um setor bem específico, né? Bem diferente do restante do laboratório. Existe também a possibilidade de você trabalhar com gestão do laboratório. É uma parte mais é uma parte mais burocrática, digamos assim. Você fica ali, às vezes não como chefe, né? Geralmente a pessoa ela trabalha como supervisora. Existe então o cargo de responsável técnico e existe o cargo de supervisão dentro de laboratório. Geralmente quem trabalha com essa parte de gestão é o supervisor. Então ele vai fazer a gestão dos processos operacionais do laboratório e a gestão da qualidade, que é a parte de controle de qualidade interno e de insight de proficiência. Então é uma parte assim, para quem gosta dessa parte burocrática, para quem gosta dessa parte de treinamentos, de gestão, é bem legal também. Então, agora que vocês já conhecem um pouquinho do laboratório clínico, né? A gente fizemos um tour aí por todos os setores. Vamos entender um pouquinho da missão do laboratório. A missão do laboratório clínico é proporcionar diagnósticos exatos, seleção de tratamentos apropriados e monitoramento efetivo do status de saúde do paciente, de forma rápida e eficiente. Então, assim, o laboratório, gente, ele tem uma importância muito grande na rotina hospitalar e também de ambulatório clínico, porque através do laboratório o médico ele consegue fazer o diagnóstico das doenças, tá? O diagnóstico exato, e também fazer o monitoramento daquele paciente. Então, se ele fez o diagnóstico de alguma doença e ele passou um tratamento para aquela pessoa, daqui um mês ou até antes disso, ele vai solicitar o exame para avaliar se a pessoa ela está evoluindo. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma qualidade desses resultados, sabe? Que a gente faça isso com muita seriedade, porque é um trabalho que faz realmente a diferença na vida das pessoas, tá? Então, falando um pouquinho sobre os processos analíticos ou processos operacionais, tá? Como que o laboratório funciona? Esses processos analíticos são atividades relacionadas, né, ao laboratório que define a qualidade dos nossos resultados. Então, existem três tipos de processos analíticos, tá? Ou processos operacionais, a gente pode chamar das duas formas. A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. E para que eu tenha uma qualidade dentro desse laboratório, eu preciso de uma perfeita adequação, tá? Entre essas etapas, né? Entre esses processos.
Então, a fase pré-analítica é tudo o que acontece antes da realização do exame. Então, desde o pedido médico até essa amostra chegar no meu laboratório para que seja feito esse exame. Então, a parte de coleta, a parte de identificação, é, a qualidade dessas minhas amostras, o transporte, como eu falei para vocês, muitas vezes esse material ele vem de um posto de coleta, né, de um lugar externo ao laboratório. Então, a gente tem que tomar cuidado como esse material está armazenado, como ele está sendo transportado, para a gente para quando essa amostra chegar no laboratório, eu tenho uma amostra de qualidade para realizar meu exame, tá? Segundo alguns autores, né, a gente encontra até alguns artigos em relação a isso, eu trouxe aqui para vocês, 70% dos erros no laboratório acontecem na fase analítica. Então, eu pego muito no pé dos meus alunos em relação a isso, né? Falando da coleta, da parte de identificação, porque eu trabalho no laboratório há muito tempo, né? Inclusive, eu trabalhei à noite muito tempo, e eu via muito erro que poderia ser evitado se a pessoa tivesse um pouquinho mais de atenção. Muitas vezes a gente está cansado, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 6 anos à noite. Ninguém trabalha à noite porque gosta. A maioria eu trabalhei à noite porque eu precisava, né, ganhar um pouquinho a mais naquela época. Depois eu comecei o mestrado, então eu precisava ter o dia livre. A maioria das pessoas que trabalhavam comigo trabalhava à noite porque fazia faculdade, porque não tinha com quem ficasse com o filho durante o dia. Então, assim, as pessoas que trabalham à noite, tô dando um exemplo do que eu vivi, né? É porque tá cansado, porque já veio de outra atividade. Então, quando você, às vezes, muitas vezes, quando você tá cansado e tudo mais, você perde um pouco a atenção. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para não errar. Então, se eu faço uma coleta, eu identifico na hora, não deixo para identificar depois. Se eu chego com esse material no laboratório, eu já levo lá para minha triagem, eu já identifico, já coloco na centrífuga, aviso a pessoa que está ali trabalhando comigo que está ali, para que a gente não cometa algum erro nessas etapas, tá? Sobre a fase analítica, é a fase onde acontece a realização do exame. Então, essa amostra chegou para mim ali no laboratório e eu faço a minha análise, né? Eu coloco ali no meu equipamento, eu faço a coloração, enfim, dependendo do tipo de análise. Então, é a parte do laboratório, né? A parte da análise, que tem um conjunto de procedimentos de trabalho. Então, eu tenho que ter um cuidado com os meus equipamentos, com os meus reagentes, os suprimentos necessários para que eu consiga fazer a realização desse exame e gerar o meu resultado. A fase pós-analítica é a fase onde ocorre a liberação desse resultado, tá? Então, é a fase onde eu digito e eu libero esse resultado. Em alguns laboratórios, a gente já tem um sistema de interfaceamento. O que é isso? Quando esse material chega para o laboratório, ele chega com uma etiquetinha com um código de barra. Então, o equipamento ele lê aquele código de barra e ele já sabe, opa, esse exame aqui é um hemograma. Então, ele já sabe que ele tem que fazer um hemograma. Existe esse sistema de interfaceamento. E aí, o equipamento ele faz esse exame e manda o resultado já para o meu programa ali do computador, tá? Para o programa que eu utilizo para liberar esse resultado. Então, o analista, né, o farmacêutico, o biólogo ou o biomédico que está trabalhando ali, ele vai avaliar esse resultado e definir se aquilo é ou não compatível. Muitas vezes o paciente ele tem um exame anterior, então, por exemplo, um paciente está internado, um paciente da rotina do CTI, por exemplo. Eu vou avaliar o resultado anterior do paciente. De ontem para hoje, geralmente está compatível, né? Da rotina de ontem para hoje. Se eu tiver uma alteração brusca no valor desse resultado, o que eu faço? Eu ligo para o médico. Quem sabe da clínica do paciente é o médico, a gente não sabe. Então eu ligo para o médico e falo: olha, está compatível esse resultado? Ou você quer que a gente solicite uma nova amostra? Ele pode falar: olha, está compatível, porque esse paciente teve uma piora muito grande de ontem para hoje. Ou ele pode falar: não está compatível. Esse resultado não está compatível, vamos solicitar uma nova amostra para confirmar. E aí é isso que a gente faz, tá bom? O trabalho ele é feito em conjunto. O trabalho dentro de um hospital, ele é feito de forma multidisciplinar, tá? Ninguém resolve nada sozinho ali. A gente precisa de todo mundo ali, do enfermeiro, do farmacêutico, do biomédico, do técnico de radiologia, do pessoal da recepção, do médico também, de todo mundo para que as coisas funcionem. Então a gente precisa saber trabalhar em conjunto. Falando um pouquinho sobre controle de qualidade. Então, o farmacêutico que trabalha com essa parte de gestão laboratorial, ele vai trabalhar muito, então, com essa parte de gestão desses processos que eu falei para vocês, né, da fase
pré-analítica, analítica e pós-analítica, e também com a gestão da qualidade, que é essa parte de controle de qualidade e de indicadores de qualidade, tá? Então, falando um pouquinho sobre os controles. O controle interno, gente, ele é uma material de referência, né, que é utilizado para o monitoramento dessa fase analítica. Então, ele é utilizado para avaliar a reprodutibilidade do meu equipamento. Então, se eu passo um controle de qualidade hoje no meu equipamento, por exemplo, se eu passo na hematologia, que vem essa amostra aqui, ó, padrão, junto com essa amostra aqui, desse lote específico, vem uma bula para mim com aqueles resultados. Então, eu pego aquela bula, eu já consigo pistolar no meu equipamento. Alguns equipamentos não tão modernos eu tenho que inserir manualmente. E aí eu vou passar essa amostra no meu equipamento e vou avaliar se está de acordo com aqueles resultados ou não. Se não estiver, alguma coisa de errado tem no meu equipamento, tá? Ele pode estar entupido, né? Algum reagente pode estar vencido, alguma mangueirinha ali dentro pode ter sujado, né? Ou até criado alguns cristais ali, porque a gente trabalha com material biológico, né, gente? Então a gente precisa e produtos químicos. Então a gente precisa, de acordo com uma periodicidade, fazer manutenção desses equipamentos. Existem manutenções diárias, manutenções quinzenais e manutenções mensais. Então, quando você trabalha com gestão, você precisa ficar de olho se o pessoal ali que trabalha na parte técnica está fazendo essas manutenções, tá? Se está passando controle, se tá tudo certinho, você tem que pegar no pé da pessoa. É uma área legal, assim, porque você vê as coisas acontecendo, sabe? Você vê ali, quando todo mundo trabalha em conjunto, é legal, as coisas acontecem. E esse outro controle aqui, nesse frasquinho que eu mostrei para vocês, seria o controle de bioquímica. Então, ele vem nesse frasquinho, nesse caso é o da Biorad, né? E ele vem um pozinho, ele vem de forma liofilizada, que chama. Você vai diluir com 5 ml de água destilada, deixar ali um tempinho. Na bula vem explicando tudo isso certinho, tá? E dependendo da marca do controle, é de um jeito que você vai fazer. Então, tem que sempre ficar de olho. Em relação ao controle de qualidade, o que eu espero do meu controle de qualidade? Eu espero que ele seja preciso e exato. O que é isso? Exato, porque ele representa o valor real do meu paciente. Então, ele tem que ser exato, assim como eu espero que seja o resultado liberado pelo equipamento do meu paciente, né? E preciso, porque ele tem que ser reprodutível. Se eu passar uma amostra de um paciente agora e passar daqui a 1 hora, é óbvio que essa amostra tem um período de estabilidade, né? Mas teoricamente, se eu passar daqui a 10 minutos de novo, preciso ter um resultado igual, não exatamente igual, né? Tem alguns décimos ali de tolerância, mas eu preciso que esse valor se reproduza. Eu preciso que o meu equipamento ele seja reprodutível. Precisão, então, quer dizer que existe uma concordância entre as medidas. Já a exatidão informa o quanto um valor ele é diferente do valor verdadeiro, o valor provável, né? O meu valor esperado, tá? Então, eu coloquei esses 4 exemplos aqui para a gente entender exatamente o que seria precisão e exatidão. Então, nesse exemplo, né, é um atirador e ele atira esses dardos, né? Então, no primeiro exemplo, o meu atirador ele foi exato, por quê? Porque ele conseguiu atirar os 3 no meio, mas ele não foi preciso. Por quê? Porque esses 3 dardos estão diferentes entre si. Já no segundo exemplo, ele foi preciso, ele atirou os 3 dardos muito próximos um ao outro, mas ele não foi exato, porque os dardos eles estão muito diferentes do ponto central, que seria o meu resultado esperado, né? Já no terceiro exemplo, ele foi exato e preciso, como deve ser o meu controle de qualidade e o meu resultado. Já no quarto exemplo, ele não foi nem exato e nem preciso, como nunca pode ser, nunca dentro do laboratório a gente nunca pode ver isso, tá? A gente tem que ser exato e preciso. Já o controle de qualidade, conhecido como ensaio de proficiência, é uma ferramenta, né, muito eficaz para a gente determinar o desempenho, né, dessa fase analítica do laboratório. O que é isso? O laboratório ele se cadastra, né, nessas empresas. Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês, que é a Controlab e a PNCQ. Já trabalhei com as duas, então assim funciona de uma forma bem parecida.
essas empresas elas irão te enviar uma vez por mês algumas amostras, né? Que é então o meu ensaio de proficiência. E a gente vai processar aquelas amostras como se fossem de paciente, tá? Então vem uma amostra para hematologia, para bioquímica, para imunologia, para microbiologia, para parasito. E aí aqueles técnicos, aqueles analistas que estão ali vão processar aquelas amostras como se fossem amostras de paciente. E aí eu vou mandar esses resultados, né, através do site, eu vou cadastrar ali o meu resultado, tanto de hemograma, por exemplo, de grupo sanguíneo, da parasitologia, enfim, de todos os setores. E a Controlab, por exemplo, hoje a gente trabalha com a Controlab lá, ela vai me dar uma nota, que pode ser 100%, 90%, 80%, enfim. Então, de acordo com esses resultados que eu vou enviar para a Controlab, por exemplo, eu vou receber uma nota, tá? Os valores, então, daquelas amostras que eles me enviaram já são valores conhecidos. Então, o laboratório ele vai receber uma nota, que é o 100%, que é o sonho, né, de todo laboratório. E a cada erro a gente recebe uma não conformidade. Aí a gente tem que descrever o que aconteceu. Então, foi um erro técnico, foi um erro no equipamento. Então, dessa forma, a gente consegue validar os nossos resultados, tá? E esse ensaio de proficiência, ele é importante em processos de acreditação de laboratório, hospitalar, de licitações, são importantes, né, e até uma exigência de credenciamento junto às seguradoras de saúde. E isso coloca o seu laboratório em um lugar de destaque. Por quê? Porque você consegue comprovar que o seu resultado ele é confiável, né? Porque você tá lá com uma plaquinha que você recebeu 100% da Controlab, por exemplo. Então, é uma forma da gente conseguir validar os nossos resultados. Então, de acordo com o que a gente conversou até agora, vocês conseguiram visualizar que o farmacêutico, ele pode. Aqui tá errado, gente, o biomédico, o farmacêutico. Ele pode atuar tanto na parte de análise, né, dos exames, ajudando então de forma muito efetiva no diagnóstico dessas doenças. Ele pode atuar também conferindo e liberando esses resultados. Ele também pode trabalhar na parte de gestão laboratorial e gestão da qualidade. Ou ele pode trabalhar como responsável técnico, né, do laboratório, e até mesmo como gerente, dono do laboratório. Então, ele pode fazer tudo isso, ou ele pode ficar só na parte de gestão, né, de gerência, enfim. Isso aí depende vai depender da pessoa, então, do que a pessoa quiser trabalhar. Agora, vocês que estão conversando aqui comigo hoje, que estão na graduação, né, e que pretendem começar a trabalhar na área, o que vocês podem fazer desde já, como eu falei com vocês lá no comecinho, a nossa vida profissional, ela começa na graduação, então vocês já têm que começar a se enxergar como profissional e traçar metas aí, construindo o currículo de vocês, tá? Não dá para chegar lá no final e pensar no que quer fazer da vida, pelo amor de Deus. Então, o que vocês podem começar a fazer já desde já? Estudar disciplinas, né, com mais vontade, digamos assim, com uma atenção maior. Disciplinas que vão ajudar vocês lá na frente, como farmacêutico que trabalha com análises clínicas, como bioquímica, fisiologia, hematologia, parasitologia, urinálise, microbiologia, a parte de legislação de laboratório e de legislação da atuação, da sua atuação como farmacêutico, e a parte de biossegurança. Tudo isso, se você tiver assim bem fresquinho na sua cabeça, isso vai te ajudar lá na frente, tá? Num processo seletivo, numa prova de um concurso e tudo mais. Já outras atribuições, né? O que a gente pode desenvolver aí como profissional? Quais habilidades podem te ajudar na hora de você trabalhar no laboratório? Eu acredito que a parte de oratória, né? Principalmente se você pretende trabalhar com essa parte de gestão, então você vai ter que dar treinamentos ali para os seus colegas. Mesmo você trabalhando na parte de análise, muitas vezes você tem que explicar para o paciente como que é feito aquele exame, ele vai te questionar, o médico vai te questionar o tempo inteiro, a culpa é sempre do laboratório, até que prove o contrário, a gente fala isso. O médico ele sempre vai questionar como se você já estivesse errado, ele não vai questionar aquele resultado, ele já vai chegar falando que você está errado. Então você tem que conseguir ali mostrar que a sua rotina do laboratório está tudo ok, o seu controle está ok, o seu ensaio de proficiência está ok, que aquele resultado ele está compatível sim. Você pode solicitar uma nova amostra, né? Pode ter sido ali algum problema na hora da coleta, mas você tem que saber ter esse jogo de cintura ali na hora
de trabalhar. Aprender outro idioma também, eu acho importante. Não é assim, não será um critério de exclusão no processo seletivo, mas, por exemplo, existem alguns profissionais que trabalham como assessor científico de equipamentos, por exemplo. Esses equipamentos todos vêm de fora e vêm com a bula ali em inglês. Então, você saber outro idioma, com certeza pode te colocar num lugar de destaque na hora de trabalhar, até quem sabe uma promoção ali, ou você consegue alguma outra vaga por causa disso. Saber entender um pouco de relações interpessoais, né? Porque muitas vezes você vai conviver mais com os seus amigos de trabalho, com seus colegas de trabalho, que com a sua família. Então você imagina você conviver tantas horas do seu dia, do seu mês, do seu ano, da sua vida com pessoas que você não escolheu conviver. Não é fácil, gente. Mas isso é em qualquer trabalho. É bem-vindos à vida adulta, sempre falo. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas, a gente tem que aprender a ouvir e a gente tem que aprender que nem sempre nós estamos certos e nem sempre nós somos os donos da razão. A gente tem sempre alguma coisa para aprender com o próximo, então a gente tem que abaixar a bola um pouquinho, saber conversar, saber se relacionar para conseguir crescer dentro de um ambiente de trabalho. A pessoa que briga com todo mundo, ela não vai para frente, tá? Uma outra forma de entrar no mercado de trabalho também é através de um curso técnico, porque o curso técnico ele termina mais rápido, né? E você já conseguiria começar a trabalhar na área e depois, quando terminar a graduação, ir crescendo ali dentro. E a parte de gestão hospitalar também, se você pretende trabalhar em hospital, é bem legal você saber também dessa parte. Então agora eu vou dar algumas dicas, né, para você que me acompanhou até o final aqui. Eu vou dar algumas dicas do que você já pode fazer, né, além daquilo que eu falei agora, do que você pode ir estudando, mas de atitudes aí mesmo para você começar já a se preparar para trabalhar nessa área. Então, o primeiro passo é montar o seu currículo. Por quê? Porque amanhã ou depois você pode ir numa entrevista de estágio e você vai precisar do seu currículo bonitinho ali feito, tá? Não deixa para fazer isso em cima da hora. Até porque o ato de você começar a construir o seu currículo, a montar, você vai começar a entender o que, que você precisa fazer para colocar ali no seu currículo. Os cursos que você precisa fazer e você tem esse tempo aí durante a graduação para ir construindo isso, tá? O currículo, gente, ele é a nossa primeira imagem, digamos assim, que vai chegar para a empresa, para o empregador. Então a gente não pode dar um motivo dele ter uma má impressão sobre nós sem ao menos nos conhecer, né? Então você não pode fazer o seu currículo de qualquer jeito, você não pode ter um erro de português ali no seu currículo, porque senão a pessoa vai olhar e vai falar: nossa, que relaxado, fez de qualquer jeito e não vai nem querer te conhecer. E você tem tanta coisa maravilhosa para mostrar, não tem? Então cuide do seu currículo, construa o seu currículo aí com muito carinho, tá? Fazer o cadastro no LinkedIn, por quê? Eu acho o LinkedIn uma ferramenta maravilhosa para você começar a ter essas relações profissionais, né? Esse networking, chamado networking. Lá você vai ter contato com vários profissionais que já atuam na área, com empresas também. Você vai começar a visualizar que tipo de profissional aquelas empresas contratam. E aí você já vai começar a se imaginar lá e vai começar a construir esse futuro, né? O profissional que você quer ser lá na frente. Então, cadastre-se no LinkedIn. Não venha me falar que você não sabe mexer no LinkedIn, porque eu tenho certeza que você tem Twitter, Facebook, Instagram, Tinder. Então, não me venha com essa desculpa. Faça o cadastro lá no LinkedIn. Se quiser me adicionar lá também, vou ficar muito feliz. Sempre compartilho sobre cursos lá. Fazer cursos online, presenciais, isso é muito importante, gente, principalmente para você conseguir, para você começar a ter esses contatos com os profissionais, né? Eu coloquei o online porque eu acho que esse ano a maioria dos cursos foi online, né? Eu comecei com os meus cursos presenciais só no finalzinho de setembro, e mesmo assim muito devagar, né? Com tudo isso que aconteceu devido à pandemia. Mas eu acho que os cursos online eles já dão, principalmente para quem está estudando, né? Uma ótima visão assim desses profissionais que já atuam na área para vocês começarem a construir e até para ter o que colocar no currículo de vocês também. Participar de trabalhos voluntários, monitorias, seminários. Por que que eu coloquei isso? Porque muitas vezes você visa um estágio que você quer,
para sua carreira e você não consegue. E aí você se frustra tanto que você não enxerga as outras oportunidades que existem para você começar a evoluir como profissional, para você começar a evoluir habilidades que vão te ajudar depois a se colocar no mercado de trabalho, sabe? E eu falo muito isso porque eu acho que essas relações, por exemplo, um trabalho voluntário que você faça, uma monitoria, um seminário, tudo isso vai te ajudar a você crescer, a conseguir se expressar melhor. Então aproveitem as oportunidades, tá, que vocês têm aí durante a graduação. Eu era muito tímida na graduação, muito tímida, e hoje eu sou professora. Então será que aconteceu um milagre? Não, não aconteceu um milagre do dia para a noite. Eu fui construindo o profissional que eu me tornei hoje. Na época da graduação, eu era muito estudiosa, né? E eu gostava de ensinar. Então, por mais que eu tivesse muita vergonha, eu sempre reunia ali um grupinho de amigos para ensinar alguma coisa para eles. E trabalhei como monitora também. Então, isso foi me ajudando a conseguir me expressar melhor, a conseguir me tornar, né, a professora que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. E uma outra dica é acompanhem nas redes sociais os profissionais que já trabalham na área, né, os profissionais que vocês admiram, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a rotina deles. Todo mundo hoje nas redes sociais mostra um pouquinho ali do que faz no dia a dia, dá dica de cursos, de congressos. Então acompanhem esses profissionais e se inspirem. Porque ninguém começou sabendo tudo, ninguém começou sendo o cara mais bem-sucedido do mundo. Todo mundo começou um dia. Então, se inspirem para começar também, sabe? Para começar a construir o profissionais que tipo de profissional que você quer ser lá na frente. Bom, chegamos ao final da nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu deixei meus contatos aqui, o meu e-mail e o meu Instagram, que é a rede social que eu utilizo, então, para mostrar um pouquinho da minha rotina como professora, como biomédica, né, que trabalha com análises clínicas, e como quase biomédica esteta também, né, que eu tô terminando a pós. E onde eu divulgo os meus cursos também, tanto os cursos online quanto os cursos presenciais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu te convido a participar lá da minha rede social. Obrigada a todos por acompanhar até o final, né, a palestra, e espero encontrá-los uma próxima vez. Até mais!